Você já reparou em algo muito curioso? Eu não conheço ninguém que tenha dado muito certo na vida, mas que tenha trabalhado pouco. Agora, isso não quer dizer que trabalhar muito seja tudo. Fosse isso, qualquer pessoa que trabalhasse demais seria bem-sucedido, concorda? Já teria prosperado. Uma pessoa que trabalhasse pesado todos os dias já teria prosperado. Mas tem um padrão que não dá para ignorar. Existe e ninguém pode ignorar isso. E eu vou te explicar tudo nesse vídeo, para você entender como é que as escolhas de nossas vidas são importantes à nossa prosperidade financeira. Todas as pessoas que eu conheço que construíram algo relevante eram chegadas ao trabalho. E mais, elas se apaixonavam pelo que faziam. E eu não estou falando só de gostar. Essas pessoas, elas atribuíram algo de valor ao seu trabalho. Estou falando de atribuir significado ao próprio trabalho, de sentir que aquilo tem um propósito maior, algo que vai além, muito além do dinheiro. E isso cria um efeito poderoso. A pessoa começa a repetir, repetir e repetir isso todos os dias, por horas, não porque alguém mandou, mas simplesmente porque ela quer. Agora, eu preciso ser justo. Trabalhar muito não é uma garantia de prosperar. Isso não quer dizer que se você trabalhar feito um louco, feito um doido, é uma garantia que você vai prosperar. Não é bem por aí. Quer um exemplo? Um pedreiro que pega uma obra de sol a sol e trabalha sem cessar seria um milionário. E nós sabemos que nem todo pedreiro é milionário. Então não é somente trabalhar por trabalhar. O garçom, por exemplo, que rala 14 horas por dia, já seria milionário. Mas nem todos os garçons que você conhece são milionários. Nem todos os garçons que eu conheço são milionários. Então, o trabalhar muito não quer dizer que é 100% o que você precisa fazer. Existe uma estratégia de trabalho. E é o que você vai aprender comigo neste vídeo aqui. A diferença está no como e no porquê. E todas as pessoas que eu conheço que começaram do zero, do absoluto zero, e criaram o próprio negócio, trabalharam muito, mas também trabalharam certo. Porque tem uma diferença entre você trabalhar muito, que é o que nós acabamos de dizer, sobre o pedreiro e sobre o garçom. Existe uma diferença entre trabalhar muito e trabalhar certo. É isso que você precisa aprender a diferenciar na sua jornada financeira. Desde que você começar a sua jornada financeira, ou se você está estagnado, parado, você precisa entender essa diferença entre fazer o certo e apenas fazer por fazer. Então, temos essa diferença, você precisa entender isso. Todas as pessoas que eu conheço que começaram do zero e criaram o próprio negócio, trabalharam muito. Então, agora para você entender, a segunda característica é aquela pessoa que está fora do padrão. E aqui tem um detalhe importante, eu vou chamar sua atenção neste ponto do vídeo. O cara fora do padrão. Esse cara, ele faz total diferença na estratégia da maioria das pessoas. Esse cara ele é conhecido como o fora da curva. A sociedade é como uma grande linha de montagem. Um sistema bem organizado que te pega na infância, coloca na escola, te empurra para uma faculdade e te prepara para ser funcionário público ou CLT. É o caminho mais seguro, o mais previsível, o mais normal. Mas as pessoas que deram muito certo quase sempre rompem com esse modelo. Eles não seguem o script. E aqui, bem nesse ponto, entra uma coisa interessante. Esse perfil, muitas vezes, é o mesmo da pessoa que sofreu bullying, que não se encaixava nos grupos, que era chamada de problemática por muitos. E, paradoxalmente, justamente essa diferença, essa dificuldade que cria uma mente capaz de olhar para caminhos que ninguém mais vê. E se torna um cara fora da curva e consegue ver coisas que a maioria das pessoas não consegue ver. Porque estão no tradicional, naquela coisa segura. E ele geralmente, por ser diferente, consegue ter uma visão de coisas que as outras pessoas não veem. Então esse cara, esse fora da curva, geralmente consegue
estourar a bolha do normal e consegue fazer coisas que nenhuma das outras pessoas fazem. Caminhos que levam à prosperidade raramente estão no roteiro, oficialmente na sociedade. Estão nos becos não mapeados, nas estradas sem placa. E por isso, o muito certinho, o aluno nota 10, exemplar, geralmente acaba trabalhando para o problemático que ousou arriscar mais, o problemático que ousou novas fronteiras, o desconhecido. Na maioria das vezes, o todo certinho, o programável, aquele que fez tudo conforme manda, ele geralmente acaba trabalhando para o problemático, acaba trabalhando por fora da curva. Diga para mim aqui nos comentários quantas pessoas você conhece que trabalham para pessoas que no início de suas carreiras todo mundo fala assim, maluco, esse cara tá doido, esse cara aí, como que vai fazer um negócio desse? Diga para mim quantos você conhece que esse cara hoje está dando empregos. Eu poderia citar o nome aqui, não vou citar o nome porque eu não quero comprometer, né, a imagem de ninguém, mas nós conhecemos um certo senhor, né, que ele tem várias lojas espalhadas por aí e hoje ele emprega centenas de milhares de pessoas. Mas no começo todo mundo tacava pedra nele. E hoje ele emprega milhares de pessoas. O nome da empresa dele começa com H. Vocês vão saber de quem eu estou falando. Agora, por que o muito inteligente acaba servindo ao mais corajoso? E o mais corajoso quase sempre é o fora do padrão. Essa terceira estatística que eu vou passar para vocês é chamada de obsessão. É uma obsessão da pessoa. Tem mais uma coisa que eu vejo com frequência, e é aqui que muita gente se engana. Todos os grandes que eu conheci tinham um quê de obcecados. Sim, a palavra obcecado, ela pode à primeira vista parecer estranha. Obcecado, palavra estranha, assim, causa um impacto até negativo. Mas de fato, às vezes, ela pode não parecer saudável, mas esse tipo de pessoa não consegue desligar do que está construindo. Ele acorda pensando naquilo, ele não consegue parar com o que está pensando. Ele tem um foco naquele projeto, ele não consegue parar, ele fica focado, obcecado por aquilo. Até que ele consiga aquilo que ele está planejando, aquilo que ele está trabalhando, um projeto que ele está fazendo. Então ele acorda pensando nisso, ele dorme pensando nisso, no meio do dia, ele está pensando nisso o tempo todo. Adivinha? Esse cara sempre está pensando nisso. Eles não se contentam com tá bom assim, tá tudo bem, tá certo. Não, eles querem ajustar, eles querem melhorar, querem reinventar. E isso aí traz o diferencial para a vida deles. Essa intensidade incomoda muita gente, mas é também o combustível do crescimento para a vida financeira. E agora, para você que ficou comigo até aqui, eu vou te passar o padrão de sucesso, o padrão escondido do sucesso. Quando você observa a trajetória dessas pessoas, você percebe um padrão quase invisível para quem olha de fora. Trabalho intenso, coragem para romper padrões e uma pitada de obsessão. É essa a mistura. Essa mistura é que abre portas que a maioria nem sabia que existiam. E nunca se tratou de sorte. Não se trata de QI acima da média e definitivamente não se trata de seguir o manual. Se trata de se jogar, se lançar, arriscar, de suportar o incômodo, de caminhar quando ninguém entende para onde você está indo. Você está fazendo um projeto e a maioria das pessoas fala, você está doido, você está doidinho. A maioria das pessoas fala isso. Mas no final, quando verem o resultado que você vai entregar, aí vão vir com os tapinhas nas costas dizendo, rapaz, você é corajoso, hein? Você é destemido, hein? Não é que deu certo? É assim que funciona na vida. Agora eu vou te deixar um raciocínio, uma pergunta final para você responder para si mesmo. Então talvez a pergunta não seja, será que eu vou dar certo? Mas sim, estou disposto a trabalhar muito, romper padrões e carregar comigo um pouco dessa obsessão saudável pelo que eu quero construir? Porque no fim, o sucesso deixa pistas. E essas pistas quase nunca estão no caminho mais seguro, mais confortável ou o caminho mais comum. Então, se visão desse vídeo, se você captou a visão desse vídeo, pegue isso para a sua vida. Se você tem um projeto e você está já com ele guardado na sua gaveta, muitas das pessoas estão dizendo, não, isso aí não vai dar certo, isso aí não sei o quê. Você precisa entender isso que foi falado nesse vídeo.
Muitas das vezes, o seu projeto é o que vai dar emprego para muita gente. Muitas das vezes, o seu projeto é o que vai fazer sua cidade crescer, o lugar que você está, aparecer no mapa. Então, no geral, se você pesquisar, dar uma pesquisada, você vai ver que tem muita gente trabalhando para aqueles que um dia foram tidos como doidos na história. Se você gostou do conteúdo, se considere inscrever aqui no canal Nexo Capital. Aqui eu sempre tenho conteúdo relacionado a crescimento financeiro, educação financeira, dicas práticas para você que quer crescer na sua vida financeira do absoluto zero. Tem também vídeos que ensinam você a chegar do zero absoluto ao primeiro 100 mil reais e depois dos 100 mil reais, o seu primeiro milhão. Tudo é questão de dedicação e foco. Temos vídeos aqui no canal para você aprender sobre finanças do início até a sua prosperidade chegar. Eu te agradeço por ter me acompanhado até aqui, um grande abraço e nós nos vemos no próximo vídeo.